Eu sou a Luciane Camargo, atriz, performer, arte educadora, gestora cultural e preparadora de elenco. Esse programa ele foi gravado na Companhia Urucum, um espaço muito importante aqui na Cidade Alta, no centro de Vitória. Com uns 16 anos, eu comecei a fazer a escola técnica, FAFI. Fiz em 2001 até 2003 e a partir disso surgiu uma necessidade muito grande de colocar para fora tudo aquele aprendizado que eu adquiri na escola. Foi quando um grupo de amigos se juntou e montamos um grupo chamado Teatro Empório. O Empório ele iniciou aí com um espetáculo chamado Quase Famosos, era um entretenimento por entretenimento e me mantive nesse grupo por uns 10 anos. Depois de 10 anos, o grupo sentiu uma necessidade muito grande de ir para o Rio de Janeiro e algumas pessoas do grupo ficaram porque não tinham essa disponibilidade no momento. Foi quando sentimos uma necessidade de talvez estudar um pouco mais sobre o teatro e entender o que a gente queria dizer com o teatro. E aí, por coincidência, as pessoas que ficaram eram 5 mulheres. Nesse momento, nesse grupo de estudo, surgiu o grupo Confraria de Teatro e desde 2014 eu venho trabalhando nesse grupo. A Confraria é um grupo formado por mulheres, a linha de pesquisa que a gente trabalha é o teatro em espaços não convencionais. Essa necessidade do espaço não convencional ele surgiu a princípio porque tínhamos muita dificuldade de achar pauta nos teatros, E queríamos fazer trabalhos que pudessem ser mais duradouros, ficar em cartaz 1 ano, 2 anos. Então começou assim. Mas aí depois entendemos que o espaço não convencional ele também traz algo muito interessante para o teatro, que é a dramaturgia do espaço, onde o espaço ele não é só um espaço de cena, mas ele faz parte da dramaturgia do espetáculo. E aí, unindo a vontade de discutir coisas que nos atravessavam, como o feminino na cidade, como a cênica feminina, capixaba, criamos o primeiro espetáculo que foi Mesas Falam e Se Movem. O Mesas ele tinha uma estrutura de que todo espetáculo acontecia em volta de uma mesa para um público reduzido. Toda mesa ela representava uma parte de uma casa e a gente discutia a violência doméstica, a violência patrimonial, psicológica, emocional, sexual. Só que em algum momento existiu uma necessidade de gritar mais sobre isso, levar isso para a rua, levar isso para as mulheres entenderem o que é uma violência. Foi quando surgiu o espetáculo Todas as Ruas Sem Nome de Homem. Esse espetáculo ele teve uma montagem de uns 4, 5 meses. Nessa montagem a gente fazia performance na rua e essas performances elas iam se tornando cena, incorporando o texto, O dramaturgo João Dias Turque, de São Paulo, ele acompanhou todo o processo e aí a cada cena ele ia reescrevendo esse texto até a gente chegar no formato final. Com isso, trabalhávamos esse projeto na Cidade Alta também, então o espetáculo teve vários roteiros até chegar ao formato final, que eu acho que era aquilo que tinha que ser mesmo. A gente é uma ilha, perdida no meio do oceano, que nunca foi vista por ninguém. A paisagem nunca está pronta. Aqui já foi mar um dia, antes de ser prédio, antes de ser asfalto. O Todas as Ruas Sem Nome de Homem é um espetáculo que conta a história de 4 mulheres. Em 1925, que foi quando o arquivo público da cidade foi construído. E aí, em algum momento, ele tem uma passagem de tempo que a gente reproduzia essas mesmas mulheres, mas no ano atual. Então, se o espetáculo era em 2018, esse ano era 2018. Se é 2022, ele era 2022. A cada cidade que a gente ia também era incorporado a história dessa cidade nas cenas. Todas as Ruas Têm Nome de Homem foi um divisor de águas na minha vida, não só como mulher preta, mas também como profissional. Foi a partir daí, foi a partir de uma diretora que viu esse espetáculo, que eu recebi o convite para um teste no cinema. Esse filme se chamava Pão de Rosa, de Daniela Camila. Muito nervosa, nunca tinha atuado na câmera, fui com a cara e a coragem e consegui fazer esse trabalho lindo. Larga a mão desse pau, Tônia. Essa bicicleta já deu o que tinha que dar. E é muito chão pra você. Não tem problema não.
problema sim. Tu para com isso. Para de se machucar, Tony. Após o Pão de Rosas, eu comecei a me especializar no audiovisual. E aí, depois de algumas atuações, cheguei ao convite também de preparação de elenco. Comecei a preparação de elenco do filme De Onde Nasce o Sol e agora fazendo também a preparação de elenco do Olha o Passarinho de Úrsula Dart. Pão de Rosas, como um primeiro trabalho, assim, me tocou muito porque também traz essa referência do trabalho que eu tenho feito, que é a discussão do feminino, né? Da violência contra a mulher. Pão de Rosa, ele retrata uma filha que ela é abusada pelo padrasto e a mãe descobre esse abuso. Ela tem primeiro algumas dúvidas até que ela descobre e aí ela faz um pão com rosas e veneno e dá para esse marido. O meu personagem inicialmente não existia nesse filme. Esse filme ele só teria mesmo a mãe, a filha e o pai. E em algum momento a Daniela entendeu que seria interessante inserir mais um personagem que pudesse mexer um pouco com essa trama. E aí meu personagem era uma mulher fora do tempo que retrata, né, o filme. Ela era uma mulher que ela vendia plantas, ela dirigia, ela usava calça, ela era independente. E aí toda a trama ela tenta fazer com que essa mãe também se torne uma pessoa que se ame mais, que seja independente, porque ela vivia com esse marido, embora ela trabalhava muito e conseguia sim sustentar essa casa, mas ela vivia com esse marido como se ela dependesse dessa referência masculina. E aí meu personagem tentava o tempo todo mostrar para ela que essa dependência não necessariamente precisava existir. Você estava acordada, né? Querendo ou não, você é minha mulher. Traste! Trabalhar com essas diversas linguagens e falar do feminino, acho que é algo que me atravessa muito. Se fez necessário para mim utilizar as artes para discutir algo que me incomoda, que me move, mas ao mesmo tempo me questiona, enquanto ser humano mesmo. Eu lembro que quando eu era muito nova, eu ouvia muitas coisas que eu não poderia ser. E eu comecei a escrever sobre isso, depois comecei a ler muitos livros. E aí foi quando eu encontrei um lugar onde eu poderia ser aquilo que eu queria. O próximo passo foi ir para as artes. Mas ainda assim, nos primeiros 10 anos de trabalho, fazendo entretenimento por entretenimento, era como se eu ainda estivesse vazia. E não no sentido bom da palavra. Vazia mesmo, como se algo me faltasse. Quando eu comecei a fazer essa linha de pesquisa no espaço não convencional e trazer esse espaço como dramaturgia, começou a me fazer sentido de como que, às vezes, uma construção, às vezes uma rua, ela traz uma referência assim, para as pessoas que eu gostaria que o meu corpo também tivesse. Entender como eu ocupo esse lugar, sabe? Tem uma frase no Todas as Ruas Tem Nome de Homem que diz assim, uma rua mal iluminada, para uma mulher, sempre vai ser uma rua mal iluminada. Eu nunca tinha entendido muito bem o que significa isso. Mas eu posso estar em qualquer lugar, que esse signo ele vai ser sempre o mesmo. E aí eu queria muito que o meu corpo não fosse mais o mesmo. Eu queria muito poder externalizar tudo que eu penso, tudo que me questiona, tudo que me faz me mover. E sempre tive muita dificuldade de fazer isso só com palavras. A arte e essas diversas linguagens, como a performance, como o teatro, como o audiovisual, a música, trazer tudo isso para um trabalho, foi a forma que eu consegui entender que me possibilita trazer esses meus questionamentos e, ao mesmo tempo, também conseguir chegar às pessoas
Às vezes a gente não tem um entendimento muito grande do que está acontecendo com a gente, mas quando a gente vê no outro, a gente de fato se reconhece. E eu acho que eu queria isso. Eu queria deixar de ser uma. Eu queria que outras mulheres se reconhecessem e que isso pudesse possibilitar assim, um protagonismo, um empoderamento, que a gente pudesse viver como qualquer outra pessoa e não tivesse que deixar de viver pelo simples fato de ser uma mulher. Além dos trabalhos com a Confraria de Teatro, eu também tenho 2 trabalhos solos, chamado Mulher na Pele que Sou e Tem Sempre uma Noiva Sorrindo. Tem Sempre uma Noiva Sorrindo surgiu no período mesmo de isolamento da pandemia, onde a gente também vem aí tentando discutir essa violência doméstica e no período de isolamento que aumentou. Tem Sempre uma Noiva Sorrindo é a história, uma cena performance de uma noiva que, através de um diário de noiva, ela começa a contar a sua experiência com o seu casamento. Esse trabalho também foi exibido na TVE, foi a primeira exibição ao vivo. E a gente, nesse momento pandêmico, onde o artista ele tem que gravar, botar o som, atuar, fazer figurino, cenário, foi uma experiência muito importante para mim. Vocês sabem, que hoje é o meu tão sonhado dia. Isso mesmo, tá? Eu estava lá na minha festa, dei uma corrigida aqui, me escondi aqui no cantinho para conversar um pouquinho com vocês. E aí, pensando no que a gente ia conversar, fiquei lembrando de coisas, e passou um filme na minha cabeça de tudo que aconteceu, desde a preparação do casamento até hoje. Já o Mulher na Pele que Sou é um musical, onde através de poemas, de músicas, a gente conta a história de uma mulher. Ela não tem nome, porque ela pode ser qualquer uma. E entre esses poemas, essas músicas, a gente vai contando as amarras assim, da história de vida dela. E que são histórias que atravessam mulheres e principalmente negras as gerações. Deus é uma mulher preta e por natureza eu sei que vou sobreviver. Oh, Deus é uma mulher preta, bênção minha mãe para lutar. Vou falar um pouco para vocês agora sobre o trabalho que a gente vai mostrar, vai ver juntinhos. É um clipe, o nome dele se chama Não Solte a Mão de Ninguém, de Felipe Zar. Não Solte a Mão de Ninguém retrata muito esse momento que a gente está vivendo, Ele é de alguns anos atrás, mas ainda muito atual. Retrata esse momento político, polarizado, onde a pandemia veio nos mostrar tantas coisas assim que às vezes a gente põe numa gaveta e esconde que existe. Essa diferença social gritante, essas mazelas gritantes. E aí Não Solte a Mão de Ninguém, ele vem exatamente talvez para trazer um pouco de esperança, de união, de dizer vamos lá, vamos junto, estamos juntos nessa. E aí eu convido vocês para ver comigo. Poesia
Quando eu recebi o convite do Felipe, ele recebeu a indicação de alguém, entrou em contato comigo, eu não conhecia. Ele convidou uma amiga chamada Mariana, de Minas Gerais, para poder gravar. E aí a locação foi dentro da casa dele. E depois a gente sentiu a necessidade de ir para outros lugares, assim. E aí viemos para o centro de Vitória. Uma coisa muito pontual que eu achei muito importante é que a gente gravando, em algum momento a gente passou numa rua onde tinha um picho dizendo sozinho uma mulher negra. E estava eu lá, sozinho, uma mulher negra. E isso ficou muito forte assim no clipe. Trabalhar em espaços não convencionais me trouxe uma experiência muito grande, né, em questão de improviso, como utilizar o espaço, mas também traz muitas surpresas que pode acontecer e a gente tem que dar uma rebolada ali para resolver. No Todas as Ruas Tem Nome de Homem, eu fazia uma noiva que se apresentava na frente da Catedral de Vitória. Em algum momento, eu comecei a perceber em cena, pouquinho antes da minha cena acontecer, mas começava a primeira cena do espetáculo e em seguida esse público recebia um mapa e iria para a minha cena. Aguardando o meu público, comecei a perceber um carro, uma Kombi do CRAS, passando em volta e rodeando. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, vão me abordar, né? Uma mulher vestida de noiva, falando que vai casar na frente da catedral fechada, sozinha. E aí, de repente, eles realmente pararam. Desceram umas 5 pessoas, começaram a andar bem devagar na minha direção, se apresentaram, perguntaram o meu nome, e aí a primeira coisa que eu falei foi a coisa que toda pessoa não deveria falar. Eu falei, calma, eu não sou doida, eu sou atriz e vou apresentar, meu público vai chegar agora. E eles, tudo bem, a gente tá calmo, a gente só quer te ajudar, a gente sabe que você é atriz, só vem com a gente. E aí, em algum minuto, eu vi o público vindo, eu falei, vocês esperam 5 minutos, meu público vai chegar de verdade. Se vocês pararem aqui e perceberem que eu não estou trabalhando, eu vou com vocês sem nenhuma resistência. Mas meu público vai chegar agora, eu preciso que vocês se afastem de mim. E aí eles se afastaram. 5 dias depois eu vou no aniversário e encontro quem? O assistente social que tentou me recolher na rua. Em breve, nos veremos ainda na telinha, no filme Adeus a Menina. Também, né, vão poder acompanhar o meu trabalho de preparação com o filme De Onde Nasce o Sol e Olha o Passarinho. Também estamos chegando aí com uma série muito boa. E um solo. Ano que vem eu também vou montar um solo, onde a perspectiva também é trabalhar essa questão de a mulher em sociedade, a mulher na cidade, sobre as coisas que me atravessam. Agora eu queria me despedir e agradecer a todos vocês. Tchau, tchau. Não solte a mão de ninguém. Não solte a mão de ninguém. Não solte a mão de ninguém. Não solte a